Fala, povo! Mais um podcast recomeçar hoje. E hoje a gente tá com o jovem Luiz. E aí, meu amigo, como é que você tá? As expectativas para hoje são excelentes. Creio que vai ser uma benção esse podcast. E é isso aí, acompanhem que vai ser extraordinário. Vai ser forte, vai ser forte. Você que tá entrando aí para nos assistir, deixa seu like, já compartilha. Tem muita pergunta hoje, né? É um jovem e eu tenho certeza que você vai ser alcançado pelas palavras e as chaves que vão ser liberadas nessa manhã aqui, Glória amém? a Deus. Eu tenho certeza que vai ser forte. E o nosso podcast, Luiz, tem a ver com recomeçar. E todos precisam de um novo recomeço, né? Mesmo você sendo um jovem. Tu tem quantos anos? Tenho 17 anos. Tu é jovem, né? 17 anos. Jovem ainda. E tendo 17 anos, sendo um jovem, teve alguma parte da sua vida já que foi necessário recomeçar, um recomeço na sua vida? Sim, teve sim. Quando eu tinha entre 13 e 14 anos, eu morava dentro da casa da minha mãe ainda. Sendo que foi um período que eu curtia muitas festas mundanas, curtia muitas baladas, sabe? Eu tava perdido no mundo realmente, bebia, fazia coisas erradas. Porém, um dia, nós estávamos na rua jogando futebol. E aí a bola tava vazia, por incrível que pareça. Até que um dos nossos amigos falou, olha, ali tem um rapaz que ele tem uma bomba de encher bola. Vamos lá na casa dele encher a bola e tal. A gente pegou uma bola, fomos lá na casa dele. Fomos chegando lá, quem era? Era um pastor. Eita. O pastor, como estratégia, ele disse, ó, vamos montar um time de futebol lá na igreja? Aparece lá, pô. A gente monta um time de futebol, a gente disputa contra outras igrejas. E aí, no começo, a gente foi somente pelo futebol mesmo. Só que, no meio, sabe, pro final, a gente percebeu que era um recomeçar de Deus. Algo que estava desandado, errado na minha vida. Deus, ele falou, olha, filho, agora sua vida vai recomeçar. E aí recomeçou, eu entrei para a igreja por causa do futebol, sendo que a partir de um momento o futebol acabou e a graça permaneceu. Então minha vida recomeçou daí, Eita. quando Deus me encontrou. Tu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Eu tinha um sonho, como todo menino, né, de ser jogador de futebol. Mas jogava bola? Jogava ou era perna de pau? Jogava. Meus amigos falavam que eu jogava. É isso aí. Top. E qual é a tua maior motivação? Minha maior motivação, pastor, minha maior motivação é Jesus Cristo, sabe? Um homem que morreu na cruz por mim e por você. E mesmo sem merecermos, ele foi lá, teve as suas mãos e seus pés pregados e morreu por mim e por você. Então, pastor, minha maior motivação é ele, pastor. E se você não conhece Jesus Cristo, eu te convido a conhecer ele hoje. Jesus é um homem incrível. Jesus é um homem que teve um amor tão grande que mesmo você pecando todos os dias da sua vida, É forte, hein? ele escolheu te perdoar. Escolha Jesus e conheça ele como teu único e suficiente Salvador. É Jesus Cristo. Então, há uma grande dificuldade, né, para os jovens permanecer na igreja, na presença do Senhor, porque o mundo tem muita coisa para oferecer. Só que a gente vê texto bíblico que pessoas que eram jovens foram cheios do Espírito Santo, né? Daniel, Davi. Como é que se faz para um jovem permanecer, não só na casa de Deus, mas ter a presença de Deus, né? Que tem muitos jovens hoje se perdendo. Muitos jovens hoje se perdendo. Jovens que estão morrendo muito cedo, né? E você é um exemplo, né? Tá na presença de Deus, tá pregando a palavra, gravando os vídeos motivacionais para que outras vidas sejam alcançadas. E qual o tipo de palavra que você libera para os jovens de hoje que ainda não se encontrou com Deus, que estão afastados da presença do Senhor? Estão afastados. Pastor, tem uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre o mundo, sabe? No livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 22, a Bíblia fala que Deus vai ter uma conversa com Abraão. Sendo que em meio a essa conversa entre Deus e Abraão, Abraão vai fazer algumas perguntas. E quais são essas perguntas? São: Deus, se tivesse tantos justos na cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor os salvaria? E Deus diz: sim, Abraão, eu os salvaria. E assim Abraão vai perguntando sucessivamente. Eita, isso é forte. Abraão vai chegar a um ponto que vai dizer: Deus, e se tivesse um justo naquela cidade, o Senhor pouparia a cidade por causa de um justo? E Deus vai dizer: sim, Abraão, eu pouparia a cidade por causa de um justo. Aqui nós conseguimos entender, pastor, que Sodoma e Gomorra não tinham o poder de definir o futuro de Ló e sua família. Mas Ló e sua família tinham o poder de definir o futuro de Sodoma e Gomorra.
Luiz, o que você quer dizer? É que o ambiente que eu estou, pastor, não me faz. O ambiente que você está não define quem você é, né? Sou eu quem faço o ambiente, pastor. Isso é forte O demais. mundo não tem poder para me contaminar, pastor. Mas aquele que habita em mim tem poder para mudar o mundo, pastor. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é. Então, primeiramente, é reconhecer a sua identidade e saber que as baladas mundanas, as amizades mundanas, as festas não têm poder para te contaminar, mas é o contrário. Você tem que entrar lá e mudar eles. É forte. Isso é forte demais. Ser um jovem hoje, na presença de Deus, ele tem que renunciar, né? Sim. Porque Deus não depende do teu cenário para fazer um grande milagre, né? Verdade. E Deus encontra um rei no pasto. Então, não importa onde você se encontra, o que importa é como você está agradando a Deus no teu secreto. Porque Deus, ele te vê no teu secreto e te honra em público. E um jovem hoje, a igreja hoje, ela está trazendo um mundo para dentro da igreja. Você como um jovem hoje, a gente vê muita igreja, balada gospel. Sim, sim. Você acha que isso segura um jovem? Bom, hoje em dia as igrejas elas aplicam doutrinas mundanas dentro dos templos a fim de segurar os membros dentro dele. As igrejas trazem o mundo para dentro para não perder seus membros. Sim. Levam a igreja. Meu Deus. E misturam a igreja com o mundo, sabe, pastor? Então hoje em dia essa pauta ela tá um pouco perdida, sabe? Porque ao invés de levarmos a igreja para o mundo e mostrarmos o verdadeiro evangelho e pregarmos a palavra que confronta, a igreja está implantando o mundo lá dentro a fim de prender pessoas. Isso é forte demais. Se você tivesse uma conversa com Deus, o que você falaria para ele? Se eu tivesse uma conversa com Deus, pastor? Se eu tivesse uma conversa com Deus, eu iria perguntar: se temos tanta terra sobrando e o planeta é nosso lar, por que é que tanta gente sofre sem uma casa para morar? Eu perguntaria para ele me responder: por que é que tanta gente boa vem para o mundo para sofrer, enquanto pessoas ruins é feliz sem merecer? Eu também perguntaria se ele não se aborrece, sabendo que muitos filhos dele se esquecem, e ainda quando se lembra, pede mais do que agradece. Isso eu perguntaria a Deus. É forte. Vou te fazer uma pergunta aqui forte. Deus existe? Deus existe, pastor, e a prova de que Deus existe é quando acordamos todos os dias pela manhã, respiramos o fôlego de vida e sabemos que algo da dádiva divina foi dado a nós. A oportunidade de viver, a oportunidade de aproveitar mais um dia, sabe? A oportunidade de estar de pé. A oportunidade que foi nos dada 2000 anos atrás, quando Jesus se entregou no Calvário para morrer por nós, pastor. E a prova disso, a forma de te provar, é te convidando para conhecer Ele. Você só vai saber se Ele existe se você experimentar. Então eu te convido para experimentar. É forte. Não sei se você já ouviu a história do cliente e do barbeiro. O barbeiro vira pro cliente e fala assim: eu não acredito que Deus existe. Aí o cliente pergunta para ele: por que você não acredita que Deus existe? Porque se Deus existisse, não ia haver tanto sofrimento na terra. Aí na hora o cliente saiu de dentro da barbearia. Do lado de fora ele encontrou um homem barbudo e cabeludo. E entrou com ele para dentro da barbearia e disse: eu não acredito em barbeiro. Ele: mas por que você não acredita em barbeiro? Se houvesse barbeiro, ele não estaria cabeludo e barbudo. Meu Deus do céu. Aí o barbeiro responde: é porque ele não vem até mim. Então, se existem pessoas que sofrem, é porque elas não vão até o Senhor. Porque elas não procuram. Porque o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso daqui é muito forte, pastor. É muito ele forte. Existe. Ele existe. Ele existe para quem crer que ele existe. Ele é o que você acha que ele vai ser. Se você acredita que ele existe, ele vai existir. Mas se você não acredita, é uma opinião sua. E o cliente respondeu para ele, né? Pro barbeiro, que mesmo ele sendo barbeiro, havia pessoas cabeludas e barbudas. Mas mesmo assim, o barbeiro nunca deixou de existir.
Então, quando a gente procura a Deus na nossa dor, Ele está pronto para nos socorrer. Então, a resposta do porquê as pessoas sofrem tanto é porque elas não procuram o verdadeiro Eita, homem Jesus. que irá lhe dar o alívio da sua dor. É forte, hein? É muito forte. Então, a gente percebe que, muitas das vezes, há tanto sofrimento na Terra, é como o próprio Jesus fala, que a luz veio ao mundo, mas os homens escolheram mais as trevas do que a própria luz. Então, a consequência de virar as costas para Deus é a consequência de vários sofrimentos sobre nossas vidas. É verdade. Quando eu entendo que eu prefiro a treva do que a luz, porque ele veio para o mundo para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está com a mão estendida, só basta você estender a sua. Isso é forte demais, varão. Muito forte. Muito forte, muito forte. E o teu sonho de ser jogador de futebol? Você abrir mão do teu sonho para poder viver hoje para Cristo? Foi necessário tu abrir mão? Sim, pastor. E um culto no lar, lá na comunidade onde eu moro. O culto estava rolando naturalmente, até que o pastor chegou na minha direção e falou que não adiantaria eu tentar, não adiantaria eu bater na pauta, bater na tecla. Meu Deus. E atrás daquilo que Deus não havia me chamado para fazer. E aí ele me disse o que Deus falou para Jeremias: é que antes de te formasse no ventre da tua mãe eu te escolhi. Antes que da madre tu fosse gerada eu te santifiquei. E as nações eu te dei como profeta. Ele falou que o que Deus tem para mim não é o que eu quero, mas é o que Ele já tem preparado, antes mesmo do meu nascimento. Então, esse sonho de ser jogador de futebol, ele ardia muito grande no meu coração, sabe? Porém, para a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas, a gente precisa abrir mão de coisas. E quando a gente abre mão de coisas que nós somos muito apegados, meu Deus, em sacrifício a Deus, o céu ele se manifesta pra gente. E resultado de abrir mão daquilo que eu queria, daquilo que eu gostava muito, gerou o começo de uma promessa muito grande que Deus tem na minha vida. Então você está dizendo que para a gente viver aquilo que o céu tem para nossa vida, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente ama? Tem que abrir mão daquilo que a gente Se não abrir mão, não tem como. Não tem como. Tem que abrir mão. O sacrifício é necessário. Então foi necessário abrir mão para viver do altar. Foi necessário. Eita, isso é forte demais. Muitas das vezes a gente precisa abrir mão de coisas para viver a promessa que Deus tem pra gente. É forte, hein? Vou te fazer uma pergunta que mandaram fazer aqui. Jovem pode ficar? Ficar, pastor? Bom, o ponto de vista do cristão é que o jovem, ele inicia um relacionamento, claro, depois da oração, porque tem que ser debaixo de propósito, tem que orar para dar certo. Começa um namoro, e aí noiva, e vocês decidem e se casam. Porém, ficar não tá dentro do padrão cristão, sabe? Sim. Fica, que quando Jesus voltar, você fica também. Isso é forte. É muito forte. É porque a gente está vivendo um período tão complicado que o errado virou certo e o certo virou errado. É a famosa doutrina dos pérgamos, né, pastor? Não Eita. tem nada a ver. Eita. Pecar não tem nada a ver, prostituir não tem nada a ver, pegar a mulher dos outros não tem nada a ver, Isso é forte. permanecer no pecado não tem nada a ver. Mas se continuar nessa prática, tu vai se ver no inferno. Verdade. O famoso achismo, né? Ah, eu acho que não tem nada a ver. Tem muito isso, irmão. Verdade. Não, eu acho que não tem nada a ver. E a gente está deixando de viver aquilo que a palavra ela nos orienta para viver daquilo que eu acho. É verdade. Tem muita gente com achismo hoje, né? Tanto que eu dou aula de mentoria sobre isso. Pra gente que somos cristãos não tem achismo, tem palavra de Deus. Porque eu não vivo mais segundo a minha vontade, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo ele fala isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está dizendo isso aqui, não vive mais a minha vontade, mas vive a vontade de Cristo. Viver a vontade de Cristo é você abraçar alguém que não te abraça. Viver a vontade de Cristo é você amar alguém que não te ama. Viver a vontade de Cristo é você perdoar quem não te perdoou.
Isso é viver a vontade de Cristo. Porque vai contra a tua vontade. Quando você vive a vontade de Cristo, é você dizendo para você mesmo, estou vivendo contra a minha vontade para agradar o Deus que eu sirvo. Isso é forte demais. É muito forte. É forte demais. Tu teve alguma experiência com Deus? Experiência com Deus? Passou alguma experiência com Deus já? A minha primeira experiência com Deus foi quando eu fui visitar minha mãe na casa dela, né? Eu saí da casa dela, fui visitar ela novamente. E aí a gente estávamos lá naturalmente conversando. Sendo que de repente chega um colega dela, um amigo dela passando muito mal, pedindo ela para levar ele pro médico, que ele não estava bem. E também estava o esposo da minha mãe na casa. Minha mãe olhou para mim e falou: Luiz, ora por ele. A gente foi pro quarto para orar, e aí todo mundo entrou no quarto. E aí quando eu impus a mão sobre a cabeça daquele rapaz, ele pulou endemoniado. Eita. E a todo momento o demônio gritava: eu vou matar ele, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com ele. E aí eu botei a mão na cabeça dele novamente e falei: diabo, a partir desse momento eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, você vai pegar toda a sua bagagem. Você vai pegar todas as suas malas. Vai embora da vida desse homem. Voltar para onde você veio. E nunca mais você vai entrar na vida dele. Eu orei por ele, contei até 3 e no 3 eu expulsei. Ele caiu e levantou, falou que não estava sentindo mais dor, falou que estava bem. Então essa foi a minha primeira experiência com Deus, sabe? Que Deus me usou na vida de alguém. Então a própria doença que estava sobre ele era uma enfermidade ali alojada por demônios, né? É um demônio. Eita, é forte demais isso aí. É forte demais. Como começou os vídeos na internet? Bom, vídeos aí. Os vídeos na internet começaram o seguinte. Eu e alguns amigos meus, nós tínhamos vontades não de gravar vídeos cristãos, mas sim de gravar pegadinhas na rua, Sim. Trollando as pessoas, zoando as pessoas, sabe? E aí a gente até começamos, porém não deu certo. Ok. A segunda ideia foi entrevistar as pessoas na rua. Começamos, saímos pelo centro de Alcântara entrevistando todo mundo. Ah, você quer participar de uma entrevista e tal, entrevistando eles. Porém também não deu certo. Ok. Ficamos um tempo sem aparecer na internet e tal. Aí eu comecei a juntar as peças. Bom, eu sou cristão. Eu prego a palavra. E por que não pregar a palavra para as pessoas na internet, já que eu gosto de internet? Sim. E aí eu subi numa laje, que foi a primeira laje do meu primeiro vídeo. Eu subi lá, levantei a câmera e falei sobre Samuel. Postei o vídeo, quando eu olho no outro dia o vídeo estava viralizado. Eu já tinha ganhado mais de 1000 seguidores. E assim foi sucessivamente. Eu postava todos os dias e ganhava uma proporção muito grande de seguidores, sabe, no meu começo. Então, o meu começo, sabe, não foi primeiramente os vídeos cristãos. O meu começo foi pegadinhas, por incrível que pareça. Então, algo te deu errado, você Sim. não parou, né? É verdade. Tu recebeu muita crítica? Recebi muita crítica. As pessoas falando que não ia conseguir, que eu não ia chegar, que não ia dar certo. Até palavras que desanimavam, sabe? No meio da caminhada. Quando eu não tinha muitos seguidores também, graças a Deus eu tenho, claro. As pessoas diziam palavras que me desanimavam, sabe? Que faziam com que eu não saísse para gravar mais um vídeo, entendeu? Não saísse para liberar mais uma palavra. Só que eu entendi que o que Deus tinha para fazer na minha vida era bem maior do que qualquer palavra que as pessoas falavam. Então eu passei a usar as palavras das pessoas à tona da minha prioridade. A prioridade delas era me parar. A minha prioridade era alcançar pessoas. Eita, isso é forte, hein? Interessante que a crítica não te parou, né? Não, Tu continuou. Continuei. Então faz assim pra câmera aí, faz assim. Dá um tchauzinho. Sabe o que significa esse tchauzinho? Não é um até logo. Porque se tu for dar olhada pra quem te critica, você para. Quando você para ouvir quem tá te criticando, automaticamente você para. Você lembra quando Golias sobe e afronta o exército de Israel? Todo mundo parou? Só que quando vem um jovem que tem um som sobre a sua cabeça, ele não para. Ele diz: quem é esse incircunciso? Meu Deus. Para afrontar o Senhor dos Exércitos. É forte demais isso daqui. Irmão, a gente tem que aprender a lidar com as críticas.
Porque antes de a gente chegar, sempre vai ter alguém para criticar. É verdade. E o mesmo que critica vai ser o mesmo que quando dá certo vai bater no teu ombro e diz, eu acreditei em você. Eu tô contigo. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu, pastor. Quando dá certo, sempre vem e vai falar, não, eu orei por você. Não, eu acreditei Verdade. que ia dar certo. Mentiroso, né, mano? No começo tem 1 ou 2, pastor. Sim, Quando dá pô. certo, Sim. parece mais de 10. Sim. As pessoas, ela só acreditam em algo que dá resultado. Verdade. Só que Deus é o Deus que, antes de você pensar, Ele já colocou o propósito na tua mão. Né? Verdade. O processo faz a gente viver o propósito. É. Tem que ter processo. Se não tiver processo, não tem propósito. Só que ninguém quer viver o processo. O processo da crítica. O processo de pessoas olhar pra você e te humilhar. Só no olhar. Tu já foi humilhado por alguém no olhar? Já fui. Já você fala assim, pô, tô com vontade de fazer isso aqui. A pessoa nem liberou a palavra, mas só o olhar você já tá entendendo que ela tá dizendo isso não vai dar certo, não. Você. Por isso que Deus diz, achei o meu servo Davi, com óleo eu ungi. Alguém que era humilhado. Alguém que era menosprezado. Mas no secreto ele louvava a Deus. Isso é forte, né, Varão? Muito forte, pastor. E tu lembra qual foi a primeira chave do vídeo que você gravou? Tu falou que foi sobre Samuel. Foi sobre Samuel. Qual foi a chave? Tu lembra? Lembro sim. O senhor acabou de falar de Davi, que ele foi escolhido. Eu abri a câmera, falei, irmãos, no livro de 1 Samuel, seu capítulo 16, a Bíblia fala que Deus chama Samuel e diz, Samuel, enche um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho provido de um rei. Samuel pega o chifre de azeite, vai até a casa de Jessé. Sendo que é interessante que quando ele chega na casa de Jessé, pastor, ele manda que passassem os filhos. Aí Abinadab passa. E Deus diz, Samuel não é esse. Samá, ele passa. E Deus diz, Samuel não é esse. 7 filhos de Jessé vão passar. E não é ninguém. Samuel vai olhar para Jessé e vai perguntar, ainda falta algum, Jessé? Meu Deus. Ainda há alguém? Ele vai dizer, olha, ainda há um, Davi. Porém, ele é o menor da casa. Ele está no pasto apacentando as ovelhas. As ovelhas que Davi está apacentando são ovelhas malhadas. Ovelhas que não têm valor, ovelhas que ninguém quer saber. Sendo que Samuel manda chamar Davi. E quando Davi chega dentro de casa, Meu pai. Davi é ungido como rei, pastor. Mas o senhor já parou para pensar o porquê que Samuel não vai no pasto ungir Davi, mas chama Davi para dentro de casa, pastor? É porque no lugar que te humilharam, É onde Deus vai te exaltar. é onde Deus vai te exaltar, pastor. No lugar que te pisaram, é onde Deus vai soprar o seu nome, pastor. É muito forte isso aqui. É forte. Tu percebe que Davi, ele enfrenta gigante no anonimato, que é o Urso-Leão, né? Sim. Só que para Davi enfrentar Golias, o que Deus fala para Samuel? Pega o chifre e Isso. pega o azeite. Porque chifre simboliza força. O azeite simboliza unção. Então, quando Davi ele chega na guerra, Deus já tinha dado força e unção para ele. Isso é muito forte. Por que Golias para um exército, mas não para Davi? Porque ele tem força e unção. E que tem unção sobre a sua cabeça, não vê o tamanho do gigante, mas vê o tamanho do Deus que ele serve. Isso é forte, né, Vado? A gente tem que parar de ver o tamanho do gigante e começar a enxergar o tamanho do Deus que nós servimos. Porque quando a gente olha para o tamanho da luta, a gente esquece do tamanho do Deus que nos chamou. Ou né? seja, o tamanho da tua luta não é o maior do que o teu Deus. Isso aí, né? É forte, não é verdade? É muito forte. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer aqui. O que fazer quando eu oro e Deus não responde? Quando eu oro e Deus não responde, pastor, eu vou usar como exemplo Daniel. Daniel, ele ora por misericórdia ao povo. Daniel, ele ora constantemente a Deus. Porém, a resposta de Deus, ela não é imediata, sabe? Ela não é rápida. Porém, chega uma certa feita que Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Nós conhecemos muito bem essa história. A Bíblia não diz, pastor, mas parece que eu vejo Deus lá no céu dizendo, olha, Miguel, você lembra daquela oração que Daniel fez lá atrás naquele dia? Lembro sim, Deus. O que tem? Então, Miguel, essa oração vai tomar providência hoje. Desce lá na cova dos leões. Cala a boca do leão e livra Daniel. Aleluia. Para ele saber que eu ouvi a tua oração. Então o segredo, pastor, não é o que fazer,
O segredo é manter a constância da oração. Porque a gente ora e a gente quer resposta para ontem, né? Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo dele. Porque o que ele tem para nossa vida já está pronto. Eu que não estou preparado ainda para receber. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar o tempo para me preparar, para me poder receber aquilo que ele já está preparado para nos entregar, né? Tem uma pauta muito forte. É que tem pessoas que acham que se consagrar é a certeza de que Deus vai te usar no tempo que você quer. Ou seja, a gente ora, a gente lê Bíblia, a gente sobe monte, a gente jejua, a gente se consagra. E a gente vai descer daquele monte e Deus vai usar a gente hoje. Sendo que não é bem assim. Sim. Tudo isso que nós fazemos é um preparamento. Para quê? Para que nós possamos estar pronto para o dia e a hora que Deus quiser nos usar. Então nós temos que se pôr à brecha, se prepararmos mesmo para o momento que Deus ele vai querer nos usar. Então você está dizendo que eu tenho que me preparar para aquilo que eu vou enfrentar. Isso. Porque quando eu não me preparo, eu sou rejeitado. Igual Saul, né? Não se preparou. Mas quando eu me preparo, eu estou dizendo para Deus, eu estou pronto para receber. É verdade. Porque a nossa vida, eu tenho que andar entendendo que a promessa está de pé. Só que para a promessa acontecer, não adianta fazer isso aqui não. Cruzar os braços e esperar cair do céu, não. Levanta e vai. Eu amo a parte em Lucas capítulo 7, quando o centurião manda chamar Jesus, e quando Jesus está se aproximando da casa dele, Jesus ouve dele: não precisa entrar debaixo do meu telhado, mas libera somente uma palavra, que o meu servo será curado. Porque eu também sou Senhor, e eu digo: o meu servo vai e ele vai. Eu digo: o meu servo vem e ele vem. Olha o que o centurião está dizendo. Não é judeu, é romano, só que ele tem uma potência de acreditar na palavra de Jesus tão grande, que ele está falando: você não precisa entrar não. Mas se o Senhor liberar uma palavra, quem está em casa é curado. Nossa. Se você liberar uma palavra, quem está enfermo fica curado. Olha o poder da palavra. Tá entendendo? Porque a fé, ela faz você acreditar naquilo que ainda nem existe. Porque fé é isso aqui. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Então, para chegar, tem que ter fé para se movimentar. É verdade. Porque está pronto. Se você não tiver fé para se levantar, você percebe. A gente falou sobre Davi. Davi foi ungido a rei. Ele senta no trono? Olha o que ele enfrenta. Gigante. Olha o que ele enfrenta. Fugir. Porque Saul tem inveja dele. Mas Deus não falou que ele é rei? Não ungiu a cabeça dele como rei? Por que ele está fugindo? Por que ele tem que enfrentar gigante? O trono, Deus já tinha dado a ele. Só que quando Deus te entrega algo, igual ele falou para os discípulos: entre no barco e passe para o outro lado. Só que em nenhum momento Jesus falou que no meio do trajeto eles iam enfrentar uma tempestade. Porque Deus te mostra o destino, mas ele não te mostra o que você vai passar para chegar nele. Deus falou: Davi, tu vai ser rei. Mas em nenhum momento ele falou: tu vai enfrentar gigante, hein? É verdade. Em nenhum momento Deus falou para Davi: olha, tu vai ter que fugir para não perder tua vida. Deus só falou: tu vai ser rei. Porque Deus sabe que você tem capacidade de enfrentar todas as lutas, que você vai passar por ela e vai vencer. Sabe por que Deus sabe que você vai vencer? Porque todas as vezes que você estiver pensando em parar e desanimar, tu pede o socorro bem presente. Nossa. Na hora da angústia, ele está pronto para te socorrer. Glória a Deus. Porque Deus sabe que você não é capaz de chegar. Mas ele entende que quando você perde a capacidade, você é humilde para pedir força para ele. Por isso que ele fala para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. É muito forte, aqui, é forte. Pastor. E essa pauta sobre se movimentar na terra, ela é bem verdade, porque uma certa feita, pastor, no mesmo ponto de vista, Neemias ele chega para um de seus irmãos e alguns homens que estavam junto com eles para perguntar acerca de Jerusalém. Sim. Neemias fala: como é que está Jerusalém? Os judeus que restaram do cativeiro na província, como é que eles estão? Eles vão olhar para Neemias, e vão dizer: olha, Neemias,
Jerusalém está passando por grande aflição. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Atearam chamas nos portões de Jerusalém. E o que é que Neemias faz? Neemias ele vai chorar. Porém, no mesmo capítulo, Neemias ele ora. Por que Neemias ele ora? É porque Neemias entende que para o céu se movimentar ao seu favor, é necessário ter atitude. Sim. Quer movimento no céu, tem que ter atitude aqui embaixo. Verdade. É muito forte. Então você está dizendo que o céu se movimenta ao meu favor quando eu faço. Quando você faz. Eita, faz para Deus que Deus faz para você. Não tem como receber nada, pastor, de boca calada. Sim, pô. É uma chave que eu sempre libero. Quer que Deus trabalhe na tua família? Ora pela família de alguém. Quer que Deus salva teu filho? Ora para Deus salvar o filho de alguém. Tá entendendo? Quando eu faço, automaticamente ele vai fazer para mim. Como você sabe que Deus escolheu alguém? Pastor, a maior prova de que Deus alguém escolheu, tem um né? chamado é quando a pessoa foge muito do propósito. Eita, sabe? Jonas, né? Lembra de Jonas? Lembrei logo dele. Deus chega de Jonas e fala: Jonas, vá e pregue contra Nínive. O que é que Jonas faz? Jonas vai fugir. Por quê? Porque o peso da chamada de Jonas dói demais, pastor. Ele foge, entra em um barco, a tempestade ela chega, Jonas é engolido pelo peixe, e afinal de contas, Jonas é cuspido em Nínive. E ele prega em Nínive. Ou seja, a maior evidência de que você tem um chamado é quando você foge muito da promessa que Deus tem na sua vida. Mas eu quero te dizer que não adianta fugir, porque assim como Deus encontrou Jonas, Deus vai te encontrar na curva. E você percebeu, sempre quem está fugindo está sempre descendo? Desce para Jope. É verdade. Entra no navio, desce pro porão. Você não está entendendo por que tua vida, ó. Nossa. Porque você está fugindo do propósito. Então você liberou que o sinal para saber que eu sou escolhido de Deus é quem foge, né? É quem foge. Até quando você vai fugir? Até quando? Jonas está fugindo, mas ele não percebeu que quando ele está fugindo, ele está descendo. Está descendo. Está descendo. Está na hora de você parar de fugir e viver o propósito que Deus tem na sua vida. Pastor, por que minha vida dá tão errado? Pastor, por que minha vida não anda? Pastor, por que minha vida não prossegue? É porque tu não aceita o propósito que Deus tem na sua vida. Tá na hora de aceitar, rapaz. Eita. Aceita que dói menos. Aponta para essa câmera e libera para esses jovens aí. Aceita que dói menos. Tem vezes que você fala: Deus, eu não aguento mais, tá doendo muito. Deus, eu não aguento mais, tá difícil. Deus, é muita luta. Sendo que o problema não é Deus. O problema é que você não aceita a chamada que Deus tem na tua vida. Aceita a tua chamada que dói menos, rapaz. Aceita a tua chamada. Isso é forte. Enquanto você tá liberando a chave aí, você já percebeu que quem tá na luta, a oração é: Senhor, me tira da luta? Quem tá na prova, ora: Senhor, me tira da prova. Mas você percebeu que a pessoa não ora assim: por que eu tô na luta? Porque quando você fala para Deus qual é o motivo, Ele te revela qual é o motivo. O motivo é que você tá fugindo do propósito que eu tenho na tua vida. Nossa. É tempo de parar de fugir. E muitos jovens hoje fogem. Foge para viver os seus próprios sonhos. Foge porque o evangelho é renúncia. Então, o jovem hoje, é muito difícil manter um jovem hoje na presença de Deus. Porque você percebe que para ser jovem hoje na presença de Deus, ele tem que ser separado. Verdade. Então, o jovem hoje, para permanecer firme no evangelho, ele tem que ter uma vida de oração. Tem que ter uma vida com Deus. Tem que ter vida com Deus. Porque senão não permanece de pé. Verdade. Não é verdade? É forte isso aqui, Watson. Muito forte. É muito forte. E a gente percebe que quem anda com Cristo sabe com quem anda. É. Não é verdade? Bem verdade. As tuas amizades, quais são os tipos de amizade que você tem, Luiz? Você que é um jovem do altar, da presença, e tem jovens que vão te ouvir. Qual é o tipo de exemplo que você manda? Bom, eu não seguir? tenho muitas amizades, sabe? Tem eu poucas? posso considerar que eu tenho 2 amigos. Eita. Meu irmão que mora comigo, um rapazinho que me acompanha. Irmão de sangue?
Não, um irmão de consideração mesmo. Irmão de consideração? Um rapaz que me acompanha, que grava comigo, aonde quer que eu vá. Então, são essas duas pessoas que eu considero amigos mesmo. Sim. 2 pessoas. Então você está dizendo que para nossa vida andar, a gente tem que saber com quem a gente anda, né? Tem que saber com quem a gente anda. Eita, isso é forte demais. É a famosa frase do mundo, né? Me diga com quem tu andas, Que eu direi quem tu és. eu direi quem tu és. Muitas das vezes a gente tem que vigiar com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, sabe? Porque para não dar falso testemunho também. Porque a gente, claro, tem que pregar para a pessoa, tem que incentivar a pessoa, mas tem que sabermos separar as coisas, entendeu? O livro de Salmos, capítulo 1, diz que feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta Na à roda roda dos dos escarnecedores. Luiz, eu passei. Passar não é errado. Errado é você se assentar na roda dos escarnecedores e fazer parte, entendeu? Mas, Luiz, eu transpareço a imagem do Espírito Santo. Correto, tá fazendo certo. Porém, nós temos que darmos um bom testemunho que Cristo deu à igreja. Sim, isso é forte. Tá louco. A gente temos que trazer para perto quem nos leva pro altar. É. Amizade, amigo quando é amigo, a gente chama pra balada, a gente chama pra um monte, Verdade. né? A gente chama pra ler a palavra, a gente chama pra orar. Então, isso é amigo que é amigo, ele te traz mais pra perto de Deus. É verdade. Não é forte isso aí? Muito forte. Forte demais. Qual é a palavra que mais te toca na Bíblia? A palavra que mais me toca na Bíblia, pastor, é uma palavra bem simples, que está escrita lá em Josué, capítulo 2, onde Josué envia 2 homens, envia 2 espias para espionar a terra de Jericó, observar e conhecer. E nessa terra de Jericó mora uma mulher prostituta, cujo seu nome é Raabe. Quando Raabe ela percebe que esses 2 espias estão correndo risco dentro de Jericó, Raabe vai guardar esses 2 homens dentro de sua casa. Sendo que, chegando o dia em que Raabe não conseguia mais manter aqueles homens ali, Raabe ela vai lhes mostrar um caminho. E esses homens vão embora. Sendo que é interessante, pastor, é que quando aquele povo estava prestes a invadir a Jericó, tomar aquela terra, Josué, que é o chefe dos espias, vai ficar sabendo de Raabe. E vai dizer, olha, antes que entre em Jericó, vá até a casa de Raabe e guarde aquela mulher. A Bíblia fala que os espias eram povo de Deus, pastor. Sabe o que eu entendo com isso? É que enquanto Raabe guardava aquilo que era de Deus, pastor, Deus guardava aquilo que era dela. Eita! Enquanto Raabe priorizava aquilo que era de Deus, Deus priorizava aquilo que era dela. Então a palavra é muito simples. Enquanto tu prioriza aquilo que é de Deus, Deus prioriza aquilo que é teu. Enquanto tu adora, Deus visita a tua casa. Enquanto tu adora, Deus visita a tua família. Enquanto tu adora, Deus visita o seu ministério. Eita! Faz por Deus que Deus vai fazer por você, pastor. A gente tem aquela passagem quando Elias, né? Ele chega para uma viúva, né? A terra está em crise. E ele faz para mim primeiro. E a viúva diz, o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Isso é interessante porque Deus, ele fala para Elias, vai para Serepta, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. Você já percebeu que Deus, quando quer abençoar a vida de alguém, ele usa o improvável? É verdade. Como é que uma viúva vai sustentar um profeta? Viúva, ela vivia de doação na época. E quando Elias chega na porta da cidade, a mulher está apanhando lenha. E ele diz, faz primeiro para mim. Ela diz, ai meu Senhor, o que eu tenho não dá nem para mim e para o meu filho. E o que eu tenho só dá para fazer uma refeição e a gente comer e esperar a morte. Aqui é muito forte. Por quê? Quem carrega a essência, quem carrega a presença, entende o que é o propósito. Por quê? Ali, Deus não mandou o profeta ser sustentado por uma viúva. Ali o profeta foi provisão para a viúva e para ele mesmo. É. Porque quando ele chega
e vê a situação dela, ele profetiza. E ela obedece. Quando ela obedece, ele libera a chave. Nossa. Não vai faltar a farinha da panela e nem o Glória a azeite Deus. da botija. A obediência te leva à perfeição. A obediência te leva a viver o milagre de Deus. Quando a gente está querendo viver o sobrenatural, é só obedecer. Se quiseres ouvir e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Você percebeu que há muitos jovens perdendo a vida? Sim. Eu moro numa área de comunidade. E tu vê jovens se envolvendo com tráfico, perdendo a vida muito cedo. Qual é a palavra que você libera para um jovem? A palavra que eu libero para um jovem, pastor, é que mesmo que você vague pelo mundo todo, mesmo que por milhares de lugares você procure algo que te preencha verdadeiramente, mesmo que em todos os cantos, baladas, festas, festivais, você tente preencher o seu vazio, Eita, mesmo assim Jesus. você não encontrará. Porque o único que tem poder para preencher o vazio que tem na sua alma é Jesus Cristo. Esse é o homem que tem o poder para saciar a sua sede. E uma vez que Jesus sacia a sua sede, nunca mais você sentirá-la de volta. Então, Jesus é o responsável para quebrantar toda a maldição e preencher o vazio que tem na sua alma. Você já recebeu esse tipo de convite já na sua idade? Um convite? Para ser do tráfico, para se envolver com alguma coisa? Não, nunca recebi não. Porém, eu vivia bem perto mesmo. Eu, na comunidade onde eu moro, eu fazia um contato muito próximo, sabe? Porém, eu nunca tive interesse em participar, não. Foi separado, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas tu já viu muitos jovens perdendo a vida também, Sim, né? sim, eu tenho muitos amigos, inclusive, que já perderam a vida. Muitos amigos que entraram, infelizmente, para a vida errada. Porém, a minha oração e petição é que Deus livre, Deus guarde, Deus tire de lá. E assim como Deus salvou a minha vida, Deus possa salvar a vida deles também. Um dia desse, um amigo meu que se encontra lá dentro, ele olhou pra mim e falou: Luiz, é muito lindo o que Deus fez na sua vida. Eu falei: mano, o que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida também. Vamos no culto domingo. Eu creio que Deus vai mudar a vida deles, assim como Deus mudou a minha. Sim. O jovem, para se manter, é aquele princípio, né? Quando se quebra princípio, o princípio te quebra. Honrar pai e mãe. A gente vê muitos jovens hoje se perdendo por não honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe, a mãe e o pai falam não faz, aí ele vai lá e faz. A desobediência, né? Então tem muitos jovens se perdendo. Mas eu creio que quando o princípio de honrar pai e mãe, a sua vida se prolonga na terra. Verdade. Quer ser bem sucedido? Honra pai e mãe. Quer crescer na vida? Honra pai e mãe. Que a tua vida vai andar. Verdade. Mesmo que a mãe não te honre, você honra. Mesmo que o pai não te honre, honra, faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. É ser humilde, né, pastor? Sim, pô. É ser humilde, mesmo não recebendo. É o que eu você falei, né? se doar. Mesmo você não recebendo, você dá. Porque você é diferente, né? Isso é forte, mano. Isso é forte demais. Forte demais. Tá louco. Recomeçar. Recomeçar. É voltar no lugar de partida, aonde deu errado, e tentar outra vez. Porque Deus é Deus de oportunidade. E todos os dias Deus te dá uma nova oportunidade de tentar outra vez. É verdade. Porque enquanto a vida é a esperança. Você que está me ouvindo aí, Glória a Deus. tem vida. Se tem vida, tem esperança. Se tem vida, você pode ter uma nova oportunidade, você pode tentar de novo. Isso é forte. Porque eu tenho certeza que vai crescer e vai dar certo. Glória a Deus. É forte, né, Vaso? Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho, pastor, Meu maior sonho é terminar a minha vida, sabe? Pregando para jovens. Eu nunca contei esse sonho para ninguém, porém é um sonho que vem de mais ou menos 1 ano atrás, sabe? Quando eu comecei na internet. E eu tenho uma vontade de terminar, sabe? Como o Paulo disse, encerrar a carreira
guardar a fé, pregando para uma geração imensa de jovens, transmitindo a palavra de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei Né? a fé. Então você quer viver para Ele, para Deus, né? Gastar a minha vida no altar dele. Eita, isso é forte. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar, filho. Glória a Deus. Deus vai te honrar. Você é um jovem com 17 anos. Se decidiu viver para Cristo, pode ter certeza que você não vai perder o teu tempo, só vai ganhar com Ele. Pode ter certeza disso, que quando você chegar à minha idade, tô 44, você vai bater no peito e vai dizer assim, valeu a pena servir a Ele. Glória a Deus. Pode ter certeza disso, porque o Deus que nós servimos é um Deus tão soberano, tão poderoso, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardão é recompensa. Então Ele sempre vai abençoar, sempre vai fazer aquilo que o teu coração, quando está voltado para Ele, acontecer. Então tenha certeza, fica firme, continua pregando, continua fazendo teus vídeos, não deixa nenhuma crítica te parar, não deixa nenhuma palavra, não. Quando criticar, aí que você vai lá e faz com perfeição para Ele. Amém. Porque quando vidas é alcançada através de um projeto que você está fazendo, pode ter certeza que vai ter que ter retaliações no mundo espiritual para te parar e para te ferir. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te honrar. Você prega também, recebe convite para pregar? Eu recebo convite sim para pregar. Porém, eu não saio muito para pregar porque eu trabalho, sabe? Aí eu saio mais aos sábados mesmo. Trabalha? Trabalho. Trabalha de quê? Eu trabalho numa assessoria financeira. Eita, lá em Niterói. Que legal. Entendeu? Aí não dá para pregar durante a semana, né? Não, porque eu saio 8 horas do trabalho. Eita. Eu chego em casa 9 mais ou menos. Porém, aos finais de semana dá. Eita. Então, quiser te convidar para pregar, tem que ser sábado e domingo. Tem que ser sábado. E onde que você congrega? Qual é a igreja que você congrega? Congrego na Assembleia de Deus Restaurando Vidas do Jockey, localizada lá em São Gonçalo, entendeu? No endereço Avenida do Contorno, 700. Te faço o convite, compareça lá. Qual é o nome do pastorzão lá? O nome do pastor presidente é pastor Cláudio Rezende, vice-presidente pastor Paulo Vitor. Eita. Manda um abraço lá para eles lá. Amém. É forte, né? E eu tenho certeza, Luiz, que Deus vai te honrar muito. Eu creio. Deus vai te honrar muito. Tenho certeza. Você é um jovem que está sendo de exemplo para muitos jovens. Pode ter certeza que tem pessoas que se espelham em você e você ainda nem... Mas quando, igual o jovem falou, chegou para você e falou, né? Poxa, eu fico feliz com o que Deus fez na sua vida. Isso é muito lindo, Varão. Isso é muito lindo. Então vale a pena a gente pagar o preço. Vale a pena a gente gemer, chorar na presença do Senhor. Verdade. Por causa de almas que serão alcançadas pelo nosso testemunho. Vale a pena. Não é verdade? Forte demais. Muito forte demais. Tá louco. E você tá na internet já há bastante tempo já? Sim, desde de outubro de 2023. Eu comecei na internet. Tem 2 anos então, né? Vai fazer 2 anos esse ano, em anos. outubro. Eita. Outubro de 2023. Tem uma pergunta aqui que mandaram te fazer. Dê um exemplo de amigo de verdade e dê um exemplo de amigo falso. Um amigo de verdade, pastor, vou usar como exemplo a feita que Moisés ele chama Josué e fala: Josué, escolhe os homens, saia, lute contra Amaleque. Porém eu, Arão e Ur, vamos estar no cume do outeiro, com a vara de Deus estendida para o alto. A Bíblia fala que Moisés ele sobe o monte com Ur e Arão. A Bíblia fala que Moisés está com as mãos estendidas para o alto. E enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, Israel prevalecia. Porém, quando Moisés abaixava as mãos, pastor, os amalequitas ganhavam a guerra. A Bíblia fala que as mãos de Moisés elas cansam, ficam pesadas. Arão e Ur vão pegar uma pedra, vão pôr por debaixo de Moisés. Arão vai sustentar Moisés de um lado e Ur vai sustentar Moisés do outro. E parece que eu vejo, pastor, Arão olhando de um lado e dizendo: Moisés, se depender de mim, você não para, Moisés. Eita. Parece que eu vejo Ur olhando do outro lado e dizendo: Moisés, se depender de mim, tu continua. Moisés, se depender de nós, tu vai até o final. A Bíblia fala que até o final do dia eles permanecem ali, pastor, firmes, sustentando Moisés. E no final Israel prevalece naquela batalha.
Então, amigo que é amigo, tá contigo quando tá tudo bem e tá contigo quando tá tudo de cabeça para baixo. É forte, hein? E o falso, Varão? E agora? Falso é aquele exemplo clássico, pastor. O falso é aquele exemplo clássico do Judas. Eita. Amigo falso é alguém que anda do seu lado, convive contigo, senta na tua mesa, te beija e te abraça. Mas quando tu vira as costas, pastor, ele é o primeiro a te trair. Ele senta na mesa, conversa, bate papo, fala que tá contigo, mas quando tu vira as costas, é o primeiro a te dar um pontapé. Eita. Infelizmente a gente vai passar por isso, né? Verdade. Que a gente tenha mais amigos de verdade e menos amigos de mentira, mano. Verdade, pastor. Porque todo ministério, né? Até o próprio Cristo teve um amigo verdadeiro e teve um amigo falso. Mas até o amigo falso levou ele pro propósito. Verdade. Foi necessário. Porque ninguém te tira do propósito. Só existe uma pessoa que te tira do propósito, sabia disso? E é você mesmo. Você mesmo. Ninguém te tira do propósito. O traidor não te tira do propósito. Quem te nega não te tira do propósito. Quem te vende não te tira do propósito. Mas você consegue se tirar do propósito. Como? Quando você desiste do propósito. Nossa. Então o único que invalida a promessa que Deus tem na sua vida não é os outros. É você mesmo. Tá louco? Repete isso aí que você é forte. Então o único que pode invalidar a promessa que Deus tem na sua vida não é os outros. É você mesmo. É muito forte. O traidor, ele só vai revelar aquilo que já está dentro dele. É verdade. Tá entendendo? E todo traidor é invejoso. Porque todo traidor, no final, ele queria ser você. Verdade. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que guardar muito o nosso coração. Pra gente não ser ferido e parar. Porque tem muita gente aí que feriu e parou. Não continuou. Só que Jesus me dá um exemplo. Mesmo sendo vendido, ele até ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E a palavra cálice no original significa sofrimento. Então ele está dizendo assim: Pai, afasta de mim esse sofrimento. Só que entra uma vírgula. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Nossa. Ele está dizendo assim pro pai: Pai, tira esse sofrimento. Eu não quero viver. Eu não quero passar por isso. Mas ele entende. Eu sei que mesmo eu sofrendo, mesmo eu passando por esse processo, vale a pena viver o teu propósito. Vale a pena. É Jesus dizendo pro pai: eu sei que para mim viver o propósito, eu vou ter que ser traído. Mas mesmo sendo traído, eu não deixo de viver o propósito. Verdade. Você está entendendo? Não deixa de viver o propósito por causa de ninguém na sua vida. Segue em frente. Deus. Não pare, não desiste. E se for necessário, recomece. Sabe por quê? Porque as pessoas... Deu errado hoje. Deu errado hoje. Mas e quem disse que amanhã também vai dar errado? Deu errado hoje e amanhã eu desisto? É igual Jesus, ele chega na praia, em Lucas capítulo 5. Ele encontra Pedro lavando as redes. Né? Tem um louvor aí que fala: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Esse louvor aí, irmão, não tem nada a ver com a história. Sabe por quê? Porque em nenhum momento Pedro largou a rede. Pedro estava lavando a rede. E lavar a rede aqui é sinal de dizer assim: hoje deu errado, mas amanhã eu volto no mesmo lugar e lanço a rede de novo. Glória a Deus. Eu vi que tu pesca, mano. Eu vi uns vídeos teus lá tu pescando. Tu já reparou que ele lançou a rede durante a noite toda e nada ele apanhou? Só que ele tá lavando a rede. E com ele mesmo ele tá dizendo: deu errado hoje, mas amanhã eu volto e lanço a rede no mesmo lugar. Ali Jesus enxergou uma qualidade em Pedro. Sabe qual é a qualidade que Jesus encontra em Pedro? Uma qualidade de vencedor. Sabe por quê? Vencedor não é aquele que sempre vence. Vencedor é aquele que nunca desiste. É forte. Vencedor é aquele: eu perdi hoje, mas amanhã eu luto de novo. Tô sentindo a graça de Deus aqui. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, porque a gente tem que entender que vencedor, como Jesus ele fala,
em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, e não está dizendo que você vai vencer todo dia, não. E está dizendo que tem dias que você vai perder, mas não é porque você perdeu hoje que amanhã você não vai tentar outra vez. Glória a Deus. Então não desista porque hoje deu errado. Não desista porque hoje não deu certo. Não desista porque hoje não saiu do jeito que você quer. Amanhã pode dar certo. É só você não parar e não desistir. Glória a Deus. Entendeu? Não desista do teu chamado, Luiz. Amém. Não desista daquilo que o céu tem pra tua vida. Porque tem momentos que nem sempre vai sair do jeito que eu quero. É. Mas não é porque não saiu do jeito que eu quero. Não significa que não tá saindo do jeito que ele quer. Pastor, isso é bem verdade, porque no discurso de despedida que Jesus faz para os seus discípulos, Jesus diz: essas coisas eu tenho vos dito, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E trazendo para os dias de hoje, pastor, é Jesus dizendo para eles: olha, o leite pode faltar, mas tende bom ânimo. Sim. O gás pode faltar, mas tende bom ânimo. Tu pode estar todo quebrado, mas tende bom ânimo. Tua vida não dá certo, mas tende bom ânimo, porque tu é vencedor e tu vencerás a batalha. Sim. E a gente tem que entender algo aqui muito forte sobre gratidão. O que é gratidão? Gratidão, eu agradecer a Deus por aquilo que eu já tenho. Sabe o que é um ingrato? O ingrato é aquele que não agradece por aquilo que ele tem. Qual é o gratidão? Gratidão é aquele que agradece a Deus por aquilo que ele tem e por aquilo que ele ainda vai receber. Nossa. Você está entendendo isso aqui? Quando eu aprendo a agradecer por aquilo que eu já tenho, eu estou dizendo assim para Deus: eu já estou pronto para você me entregar aquilo que você já preparou. Nossa. A gente tem que ser grato. Nem sempre Deus vai me entregar aquilo que eu quero, mas sempre Ele vai me entregar aquilo que já está pronto. Nossa. O que Ele tem para a nossa vida, o que Ele tem para o nosso ministério, para a nossa chamada, para a nossa vocação, Ele vai entregar no tempo dEle, no momento dEle e na hora dEle. E o tempo de Deus machuca, tá? Ir para o Salmo 40 e dizer: esperei com paciência no Senhor, não é para qualquer um não, irmão. É verdade. Tem muita gente desistindo porque não aguenta esperar o tempo de Deus. Porque Ele não faz no teu tempo. Ele não faz na hora. Ele faz. Glória a Deus. Tá entendendo? É difícil esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu quero. Deus está dizendo, ainda não está no tempo. É. Mas isso não significa que Ele não vai te entregar. Verdade. Tá entendendo, meu amigo? Então esperamos o tempo do Senhor para receber aquilo que Ele tem para nossa vida. É verdade. É por isso que temos que estar preparados, para quando chegar o tempo, nós possamos receber o que Ele tem para nós. Porque quando Ele entrega no tempo dele, você está pronto. É. E quando você está pronto, você não pega aquilo que foi bênção e torna em maldição. Quando você recebe no tempo, você recebe para louvar a Deus no tempo que Ele te deu. Não vira maldição, irmão. Vira bênção. Por isso que a gente tem que aqui, ó, recomeça. Errei, recomeça. Caí, recomeça. Glória a Deus. Tô fraco, recomeça. Eu costumo dizer, quem não pode cair sou eu. É. Quem não pode parar sou eu. Caiu, quem não pode cair sou eu. Parou, quem não pode parar sou eu. Porque se eu continuar olhando para quem caiu, o próximo a cair sou eu. É. Por isso eu prossigo para o alvo. Por isso eu continuo em direção para mim viver o propósito. Continua caminhando, ó. Vai em direção ao propósito. É vai em muito direção ao forte. propósito. É muito forte, pastor. É por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vão se levantar falsos mestres. O que são isso? Homens que farão a vontade da carne, prostitutos, falsos profetas. Porém tu, Timóteo, permaneça firme. Como assim, Paulo? Timóteo, eles podem, você não. Eita. É muito Não é forte. porque, então você está dizendo o quê? Não é porque fulano caiu que eu também vou cair. É isso? Forte. É isso? É isso? É isso? Então você está dizendo o quê? Não é porque fulano parou que eu também vou parar. Tá entendendo? Então é forte demais. Prossigo, ó. É. Prossigo. O alvo é Cristo. Tem que ser, né? Tem que ser. Em Lucas capítulo 7, versículo 11,
Tu conhece a história da viúva de Naim? Sim. Você percebe que quando Jesus chega na porta da cidade, ele teve compaixão dela. Só que Jesus aqui, ele vai liberar uma palavra para a mulher. Mulher, não chores. Por que ele não vai no filho? É verdade. Porque quem está morto é o filho. Primeiro, o negócio de Deus não é com quem está morto, é com quem está vivo. Nossa. Então primeiro ele vai tratar quem está vivo para depois ressuscitar quem está morto. Muito forte. Ele primeiro consola a mulher. E depois que ele consola a mulher, ele levanta o menino. Ele diz, levanta. E o menino se coloca na maca sentada. Ele ressuscita o menino. Por quê? Porque antes de Deus tocar naquilo que você perdeu, primeiro ele vai tocar em você. Para Deus abençoar coisas que não chegou nas tuas mãos, primeiro ele vai tratar você. Por isso ele tratou primeiro a viúva, para depois ressuscitar o menino. Nossa. Então Deus jamais, ele vai te entregar aquilo que você perdeu, se ele não te tratar primeiro. Primeiro ele te tratar, para depois ele te entregar o que você perdeu. Tem coisas que Deus te prometeu há 5 anos atrás, ainda não chegou na tua mão, porque você ainda não foi tratado para receber. Nossa. Mas ele vai te tratar. E quando você estiver pronto, ele toca na tua perca e te entrega nas tuas mãos de novo. Glória a Deus. É aí que se cumpre o que está escrito em Jó. E ele te fará rir de novo e dar gritos de alegria. O que foi choro para ela se tornou Eita. em risos de alegria. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pela manhã. Você percebeu que toda hora que o relógio bate, às 0 hora, nasce um novo dia? É verdade. E toda vez que nasce um novo dia, se nasce uma nova esperança. Tá dizendo? Não é porque você está chorando hoje que amanhã você vai permanecer chorando. Forte. Nada dura para sempre, nada. Há 4 estações. Nem sempre vai estar só chuva. Uma hora o sol vai nascer. Uma hora vai vir a primavera, uma hora vai vir o outono. Então tem momentos na nossa vida que é necessário a gente passar. Mas tudo é experiência que a gente vive com Deus. É verdade. Tudo é experiência. Tudo que você viveu com 17 anos são experiências que você vai contar quando você estiver mais velho. É necessário, né, pastor? Sim, é necessário a gente passar. E a gente não quer passar, né? É. A gente fala, tira esse cálice aí. Mas O depois a processo gente é- fala, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Verdade. Porque a vontade de Deus sempre vai contra a minha vontade. Duvido, irmão. Jonas só foi, igual você falou, né? O profeta fujão. Ele só voltou pro propósito, só voltou fazer a vontade de Deus, porque se ele não volta, ele perde a vida. Você percebeu que quem está em desobediência, tem gente que paga preço e que não tem nada a ver com a história? Verdade. O capitão tinha culpa que Jonas estava fugindo? Não tinha culpa. Os marinheiros tinham culpa? Não tinha culpa. A embarcação tinha culpa? Não tinha culpa. Mas tem gente sofrendo por causa da desobediência de Jonas. Eita, Jesus, isso é forte. Então, por causa de pessoas que estão dentro do seu propósito, que não é pra estar, é o motivo do seu sofrimento. Você acaba entrando no vento, né? Nossa. Então, cuidado com quem tu Cuidado. anda. Igual a gente tava lá naquela chave lá. Me diga lá com quem tu andas que eu direi quem tu és. Cuidado. Né? É uma frase que é a realidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão o Jonas pode entrar na tua embarcação. Aí depois você está dizendo, por que essa tempestade? Por que esse vento? Por que nada dá certo? Porque tem um Jonas dentro da tua embarcação que tu tem que colocar lá para fora. Coloca esse Jonas para fora. Por que não anda? Porque o Jonas está dentro da embarcação. Tu percebeu que só teve tempestade porque Jonas estava dentro da embarcação? É. Tu percebeu que o barco quase virou porque Jonas estava na embarcação? Só que agora vai doer e vai curar. Porque tudo aquilo que te confronta, te cura. Jonas, dentro da embarcação, se perderam valores? Bagagens foram lançadas fora? Pastor, então só está dizendo que quando tem pessoas fora do propósito, dentro da tua embarcação, tu perde valores? Nossa. Desculpa que eu vou falar, tem gente em crise, tem gente vivendo dificuldade de vida financeira só porque tem um Jonas dentro da tua embarcação. Só que tu tá tão apegado a Jonas que tu prefere ficar no vento com Jonas do que mandar Jonas embora. Nossa. Manda Jonas embora, irmão.
Manda Jonas embora. Então, às vezes, o problema não é você, o problema é quem está contigo. Pastor, a Bíblia relata uma feita dentro de Jerusalém, em que os sacerdotes, as pessoas que estão celebrando o culto, estão por 40 anos. O sacerdote entrega sacrifício, Deus não se manifesta. Os levitas cantam, Deus não se manifesta. Tem gente dentro do culto que tem vida com Deus, porém por causa das pessoas que lá dentro entregam tudo, porém lá fora não vivem a vida que condiz com o culto que lá dentro eles entregam, Meu Deus. está atrapalhando que a presença de Deus desça naquele lugar. Por que Deus não está descendo no templo? Por que Deus não está se manifestando já faz há 40 anos? Aí Deus entra falando, é porque já faz 40 anos que tu entrega tudo aqui dentro, mas quando chega lá fora, tu não vive uma vida que condiz com o culto que você entrega. Às vezes Deus não se manifesta na sua vida por causa de pessoas que não têm uma vida com Ele. E por que é tão difícil dizer não, né? Por que é tão difícil mandar embora quem Deus já mandou embora? Verdade. Por que a gente quer segurar quem Deus já mandou você soltar? Tá entendendo? É complicado. Muito. É complicado. Duvido que Jonas vai ficar na minha embarcação, irmão. Tá fora. Tchau, Jonas. Se ele não saiu, eu empurro ele fora. Dá licença, Vai. Jonas. Não vai ficar, não. Não vai ficar, não. Jonas na minha embarcação não fica. Na minha também não. Porque eu quero chegar onde Deus preparou para mim. Não aquilo que eu quero. Mas eu fiz uma oração esses dias e a oração foi: Senhor, eu só quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para minha vida. Por quê? Eu não vou viver o que eu quero, irmão. Eu já entendi isso. Eu quero essa caneca? Sim, quero. Mas Deus falou assim: essa caneca não vai ser sua. Não adianta. Se ele falou não, não é não. Não vou viver. Só que eu deixar de viver aquilo que o céu tem pra minha vida por causa de um Jonas dentro da minha embarcação, bota pra fora na hora. Nossa. Não. Vaza, sai. Tchau. E se não sair, eu pego e jogo lá fora, irmão. Nada pode atrapalhar aquilo que o céu tem pra tua vida. Verdade. Nada. Nada pode atrapalhar. Pergunta a Deus aonde é o erro. Pergunte a Deus aonde é o erro, que ele vai te responder. Vai. E quando ele te responder, tira. O pecado de Acã. Josué, ele vai lutar. Né? Vão entrar em guerra com um povo chamado Ai. E eles olhou e menosprezou o povo, o inimigo. Manda só 3.000 soldados. Só que ele não orou a Deus. Mandou 3.000 soldados. Chegou lá, eles perderam a batalha. Vidas foram ceifadas. Quando Josué sabe da notícia, sabe o que ele faz? Ele rasga as vestes. Quando ele vai orar, Deus fala assim: tem pecado no arraial. Nossa. Quando a tua vida tem pecado, nada anda, irmão. É verdade. Nada acontece. Aí Deus mostrou onde era o pecado, qual era a tenda e qual era a tribo. Vai agora. A vitória é certa. Todas as vezes, antes de ir, quando você ora, bota a tua vida no altar, duvido que dá errado, irmão. Só que a gente faz e depois quer orar. Quando você ora e Deus diz, vai. Não adianta só orar também e ir. Tem que esperar a resposta. E a gente não quer esperar, né? A gente quer orar e vai. Mas quando você ora e espera o tempo de Deus, pode ter certeza que vai dar certo. É verdade. Entendeu? Forte demais. Essa questão de pecado. A Bíblia fala de Ofni e Finéias. Eita. Quando eles pegam a Arca da Aliança. Ofni e Finéias são filhos do sumo sacerdote Eli. Ou seja, eles cresceram dentro do templo. Cresceram e viveram como sacerdotes. Porém, o caráter que eles têm não são de sacerdotes. Eles profanam. Eles são errantes. E a Bíblia fala que naquele grande dia, muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome eu não profetizei? Senhor, em teu nome eu não expulsei demônios? Senhor,
em teu nome eu não operei milagres. E Jesus vai dizer, aparta-aí de mim, porque eu não vos conheço. Tá achando que o dom que você tem vai te levar pro Eita, céu. Jesus. Tá achando que o que tu prega vai te levar pro céu. Tá achando que ministrar a arca vai te levar pro céu. Vai te levar pro céu não, rapaz. O que vai te levar pro céu é uma vida de santidade. Então toma cuidado. Toma cuidado por pensar que Deus não tá vendo, porque Ele vê e Ele enxerga tudo. Meu Deus. Toma cuidado. Tu é um jovem de 17 anos, tá namorando? Tô. Tá namorando? Tô. Então a pergunta é forte. Deus escolhe uma pessoa pra você se casar? Então, no meu ponto de vista, um relacionamento ele tem que ser debaixo de um propósito, sabe? Você entra em concordância com a pessoa Sim. e vocês oram para que o relacionamento dê certo. Coloque o relacionamento nas mãos de Deus. E principalmente um namoro cristão, é claro. Um namoro com regras, um namoro com princípios. Então, para mim, não é sobre Deus escolher a pessoa que você vai casar. É sobre você colocar na mão dele e orar com a pessoa, criar um propósito e fazer dar certo. Eita, é forte, hein? A gente é de uma época, né, que eu já ouvi muitos lugares já, sou da antiga, né? Deus mandou você casar com fulano. Não sei se você pegou essa época, tem 17 anos, deve ter pegado, teu pai deve ter pegado. Então, Deus não escolhe, mas você vê comportamento, né? Você tem que perguntar a Deus se realmente essa pessoa, você tem que ter ela está discernimento. pronta para viver o propósito junto com você. Verdade. Porque quando se une, se torna uma carne só, né? Então é forte. Chegamos ao final de mais um podcast. Já deu hora já, Vasco? Chegamos ao final de mais um podcast e recomeçar. Foi benção demais. Muita chave liberada, gente. E eu tenho certeza que você vai ser alcançado pelas palavras que foram liberadas, chaves que foram liberadas. Luiz, quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Um abraço, tia Paula. Um abraço, Paulo Vitor. Um abraço, Gabriel. Um abraço para minha família. É isso. Amém. Podcast recomeçar. A gente está aqui no estúdio 905. Sei que quer fazer um podcast, quer gravar algo aí. Aqui é o lugar. Melhor lugar top é aqui. Podcast recomeçar. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado através de chaves que foram liberadas aqui. Deixa seu like, curte aí, compartilha e agradecemos. É isso aí, gente. Foi.